Eu sou a professora Ana Clamas e nós teremos agora a nossa quinta aula de Sociologia Geral. Nós vamos trabalhar temas da sociologia na aula de hoje, como, por exemplo, cultura e sociedade, o tema da globalização e algumas noções bem preliminares a respeito da sociologia do direito. O tema cultura e sociedade. Como é que a sociologia trabalha essa questão? Bem, para a gente poder trabalhar essa questão, nós vamos passar por alguns conceitos sociológicos que nos permitirão compreender aspectos da relação indivíduo e sociedade e vice-versa. Para isso, vamos ver o conceito de socialização, o conceito de cultura e o papel e a importância das instituições sociais no interior da sociedade. Comecemos então com o conceito de socialização. Nós já vimos um pouco isso na aula de Émile Durkheim. O conceito de socialização é o processo de aprender a ser membro de uma sociedade, adquirindo seus costumes, assimilando seus valores e normas, por meio da educação. É um processo contínuo que nos humaniza e desenvolve nossas potencialidades. Veja, para a gente trabalhar a questão cultura e sociedade, entender esses fenômenos, o fenômeno da cultura dentro das sociedades, a gente tem que passar um pouquinho, antes de entrar propriamente dito, ou propriamente dizendo, no conceito de cultura, nós temos que passar um pouco pelo conceito de socialização. Quem faz a cultura de uma sociedade é o seu povo e as relações que ele trava uns com os outros, os sentidos e os significados dos seus símbolos, dos seus valores e assim por diante. Mas como é que se chega a tudo isso? Pelo processo de socialização. É por meio do processo de socialização que o indivíduo aprende a viver em sociedade e vai reproduzir, portanto, os seus valores tidos como mais fundamentais, vai ajudar a contribuir com o desenvolvimento dessa sociedade, porém dentro das expectativas sociais e culturais da sociedade na qual ele nasceu e na qual ele está inserido ou pretende se inserir. Então, o processo de socialização ele é importante porque só os indivíduos que foram socializados dentro da estrutura educacional, dentro da estrutura das instituições, a família, a igreja, a escola, esse indivíduo ele vai ter condições de assimilar esses valores sociais, essas regras, essas formas de comportamento, os ideais, muito melhor do que, por exemplo, um estrangeiro, ao chegar num país diferente, com uma cultura diferente e que não participou desse processo de socialização, do processo de socialização nativo, daquele país, daquela cultura, ele vai ter muito mais dificuldade de assimilar, portanto, os seus símbolos e significados correspondentes àquele país. Então, para que a gente possa chegar no conceito de cultura, a gente precisa entender que é o processo de socialização que insere os indivíduos dentro de uma cultura específica. A socialização é também um processo educacional de imposição das normas, valores e condutas sociais sobre os indivíduos que as internalizam e interiorizam ao longo de suas vidas. É o que garante a vida em sociedade. Por que nós costumamos dizer que o processo de socialização ou que a sociologia entende o processo de socialização como uma imposição? Porque, como nós já vimos com Durkheim, o processo de socialização ele é desenvolvido por meio da educação. Eu tenho um processo de socialização desde a primeira infância, com a família, depois a escola, depois os amigos, enfim. Mas o processo de socialização, ele tem esse caráter primário de começar a ensinar o indivíduo a viver em sociedade, a se comportar em sociedade,
mas ele também tem esse caráter da cultura erudita, né? Da escola como uma instituição extremamente importante no sentido de transmitir aos indivíduos, de fato, os valores mais fundamentais da sociedade, né? E os ensinamentos que ele vai precisar para poder se inserir nessa sociedade, que não são só os ensinamentos de cunho tradicional ou cultural, mas também os ensinamentos no sentido de formar esse indivíduo para o trabalho, para a capacitação profissional e assim por diante. E todo o processo educacional, nós já havíamos dito aqui, é sempre um processo doloroso, é sempre um processo de imposição. Os indivíduos, eles aprendem a se comportar dentro de determinadas regras, sempre de uma maneira, né, de alguma forma, imposta, forçada. O processo de socialização não é necessariamente um processo natural. Ele é, sim, um processo de imposição a determinadas regras e condutas sociais e valores aos indivíduos para que eles consigam responder às expectativas da sua sociedade. Bom, além disso, além de aprender a viver em sociedade, o processo de civilização, ele confere ao indivíduo a ideia de pertencimento a um grupo, a uma coletividade, à cultura de um país. Ele confere uma identidade aos indivíduos, que são os elementos de significação e elementos de exclusão. Ele é contínuo e necessário e ele promove também a assimilação de uma cultura. Bom, vamos entender esses elementos de significação e elementos de exclusão quando a gente fala em identidade de um povo, de uma cultura, de um país. Quando nós passamos por um processo de socialização, nós passamos a nos sentir pertencentes a um determinado grupo, a uma determinada cultura, a um determinado país. Isso nos confere identidade. Somos brasileiros. Não é? Nascemos no Brasil e assimilamos os valores da cultura brasileira. O que me define como brasileiro também me exclui como japonês, por exemplo. O que define a minha identidade também é um processo de exclusão daquilo que eu não sou, daquilo que não é a minha cultura. O que eu entendo como certo e como errado pode ter uma outra concepção numa cultura diferente. Então, esse processo de formação da identidade de um indivíduo, ele está ligado, sim, à ideia do pertencimento a uma determinada cultura específica, mas ele também está ligado a uma série de exclusões que nós fazemos para nos diferenciarmos do outro, né, do estrangeiro, da outra cultura. Eu sou aquilo que me define como tal, mas eu também sou diferente do outro. Bem, se o processo de socialização é também o processo de assimilação de uma cultura, a cultura, por si, é um instrumento, é um sistema de símbolos e significados compartilhados por um determinado grupo social. Constitui as crenças, os hábitos, as ideias e os valores por esse grupo partilhados. É formada por símbolos e por objetos materiais e imateriais. Portanto, o que é a cultura? É tudo aquilo que nós partilhamos enquanto povo. Nossos símbolos, o que eles significam para nós, aquilo que é material, mas aquilo que também não está na esfera do material e do concreto. Por exemplo, o nosso idioma, a nossa língua, não é algo concreto que eu consigo ver e pegar, mas o idioma, ele é um elemento imaterial da cultura própria de um povo. Então a cultura, ela é justamente esse compartilhamento de valores, de condutas e de significados que só vão fazer sentido para aquele povo especificamente. Valores e significados compartilhados. A ideia de cultura compreende o elemento do compartilhamento, comum a um determinado grupo de pessoas, por vezes incompreendido
por outros que não fazem parte deste grupo. Portanto, só faz sentido eu falar em cultura quando eu percebo que a cultura de uma determinada região, país ou de um determinado grupo de pessoas, ela é compartilhada por estes. É muito difícil a gente tentar compreender uma cultura alheia sob os nossos próprios parâmetros. Nós corremos o risco de ter uma análise preconceituosa ou uma análise impregnada de juízos de valor. Por quê? Porque a gente precisa tentar compreender aquela determinada cultura pelos parâmetros próprios daquele grupo de nativos. Não é possível julgar uma outra cultura pelos meus próprios parâmetros. Isso é uma lição muito importante da antropologia, que faz o estudo das instituições culturais na sociedade. Se eu quiser, enquanto cientista social, compreender a cultura do outro, eu preciso fazer um esforço de neutralidade para que eu possa tentar entender aquela cultura e os significados e os símbolos daquele povo pelos seus próprios parâmetros e não pelos meus. Bem, aqui eu coloquei lá no final da aula as referências desses quadros. Já que nós estamos falando de símbolos e significados, né, como algo próprio das culturas, eu trouxe aqui para vocês 3 imagens que, de alguma forma, refletem os símbolos da cultura brasileira e são impregnadas de significado. Por exemplo, a bandeira do Brasil, não é verdade? Qualquer brasileiro que veja as cores verde, amarelo, azul e branco, né, vai associar com um símbolo importantíssimo que é a nossa bandeira. E o que ela significa, não é? Ela significa que nós somos uma nação. Então veja, todos os símbolos de uma cultura, ela tem um significado para aquele povo. Do outro lado, eu tenho o quadro intitulado Lavrador de Café, de Cândido Portinari, que foi um autor, um pintor brasileiro, e ele tá tentando aí nesse quadro trazer também alguns símbolos que identificam o povo brasileiro. Assim como também o quadro ao lado da Tarsila do Amaral, intitulado Operários. Vejam, que ela está demonstrando a questão do trabalho e, principalmente, quando ela vai retratar a questão do povo brasileiro, observem a miscigenação, observem a mistura de raças, de cores, de etnias. Então, são símbolos que fazem sentido para nós brasileiros. Nós olhamos essas imagens e esses símbolos e, quase que inconscientemente, nós sabemos que eles têm um significado e nós compreendemos quase que de imediato esses significados. Por quê? Porque nós fomos nascidos e criados dentro do Brasil e esses são os nossos símbolos. A cultura também traz algumas questões de análise no âmbito da sociologia. Por exemplo, a cultura tem um dinamismo. A cultura está sempre em constante processo de ressignificação em relação às diferentes gerações. Ela recebe influências de outras culturas. Vamos falar um pouco disso, o dinamismo das culturas e dos povos. Toda cultura, em algum momento do seu desenvolvimento, o desenvolvimento da história de um país específico, ela vai sofrer influências de outras culturas, principalmente em eras de globalização da economia, do mercado, do consumo, das relações internacionais e assim por diante. Isso fica mais fácil de identificar hoje, na atualidade. Porém, a cultura, ela também sofre um dinamismo. Nós, brasileiros hoje, do século XXI, não vivemos igual aos brasileiros do início do século XX, não é verdade? Os nossos valores, a maneira como nós enxergamos aquilo que é certo, aquilo que é errado, de alguma forma sofreu transformações, sofreu mutações ao longo do tempo e da história e em relação à história do desenvolvimento mesmo do nosso país. Cuidado, eu não estou falando em evolução, eu estou falando em transformações. Isto não quer dizer, por exemplo, que hoje nós não tenhamos uma atitude, por exemplo, em relação a algumas questões tão
tradicional e preconceituosa quanto nossos avós tinham há 2 ou 3 gerações atrás, percebe? Não se trata de dizer que a cultura evoluiu, de jeito nenhum. Evolucionismo não cabe aqui, mas se trata de entender que a cultura sofre mutações e que ela tem um dinamismo porque é o próprio povo que a constrói, compartilha e vai transmitindo às outras gerações. Então, existem muitos aspectos da vida em sociedade que para os nossos avós e para os nossos pais, hoje, por exemplo, são incompreensíveis. Por quê? Porque mudamos de concepção enquanto humanidade, enquanto seres humanos. Então, é sempre importante perceber que a cultura não é algo estático. Existem aspectos da tradição, mas a cultura está sempre vulnerável a sofrer esse dinamismo e, portanto, a passar por ressignificações. Vamos voltar ao slide. O problema do etnocentrismo e a concepção evolucionista. Justamente o que eu acabei de dizer. A gente não pode ter uma concepção evolucionista da cultura, e muito menos etnocêntrica. A minha cultura é melhor que a do outro. A minha cultura é mais evoluída que a do outro. O outro é um selvagem e eu sou civilizado. A Europa teve muito essa concepção de cultura e isso, infelizmente, ainda hoje é percebido através do xenofobismo, já vamos falar disso, né? Em pleno século XXI, nós ainda temos preconceitos culturais, ainda existe, nós vivemos um pouco à sombra da imagem do selvagem, né? Para boa parte do mundo, isso ainda é uma realidade. Então vejam, isso é um problema de preconceito cultural e de uma visão que não explica e não respeita as culturas de cada povo como próprias e com o seu valor específico. Então é preciso tomar muito cuidado com a ideia do evolucionismo, não existe evolução dentro dessa discussão cultural, pelo menos não nas ciências sociais, né? E essa ideia do etnocentrismo de que determinada cultura, por ser mais tecnológica, mais avançada ou mais moderna, é melhor do que a nossa ou do que a cultura do outro, que não é um país tecnológico, não é um país avançado e assim por diante. Não, os elementos referentes à cultura de um povo têm o seu valor intrínseco e devem ser respeitados. E o outro aspecto, relacionado à discussão da cultura, do processo de socialização, são as instituições sociais. Lembre que as instituições sociais são as responsáveis pelo processo de socialização dos indivíduos. Então, o que são instituições sociais? São formas de organização estáveis, baseadas em regras e regulamentos padronizados, socialmente reconhecidos e aceitos, que mantêm a organização do grupo, regulam e controlam as atividades e satisfazem as necessidades sociais. Vejam, por que elas regulam o comportamento dos indivíduos? E por que elas satisfazem as necessidades sociais e são formadas por um conjunto de regras? Imagine o que seria da sociedade sem a família. Imagine o que seria da sociedade sem a escola, sem o Estado, sem a igreja e assim por diante. Então, as instituições sociais, elas são importantes porque elas conduzem, de fato, o processo de socialização e ajudam a construir a vida em sociedade. Como diria Emily Durkheim, o clássico da sociologia, elas ajudam, por meio do processo de socialização, a manter a sociedade coesa. Dentro da sociologia, entende-se que as instituições sociais, elas possuem algumas características, tais como exterioridade, objetividade, coercitividade, autoridade moral e historicidade. Nós já vamos falar de cada uma dessas características. Exemplos de instituições: Estado, a família. Veja que não são instituições materiais, mas são instituições que organizam a vida em sociedade. A própria religião, as escolas, as prisões, os hospitais e assim por diante. Além da língua falada de um povo, que é o que organiza também as relações sociais, a comunicação, enfim. As instituições são exteriores
porque estão fora da esfera individual e exercem um poder de coerção sobre os indivíduos. Coerção no sentido, né, de imposição das normas. Elas estabelecem normas legítimas e formas de punição àqueles que as infringem. Possuem também uma dimensão moral e histórica, e não precisam ser concretas e materiais, né, como é o exemplo da religião e do idioma. E ainda em relação à dimensão moral e histórica, né, a família, a escola, o Estado, a igreja, são instituições que historicamente têm um peso, um papel importante no interior da sociedade, na organização da vida social e na orientação do comportamento humano. Elas não precisam ser concretas e materiais, como é o caso da religião, da língua, do idioma de um povo. Elas existem de fato na realidade, não precisam ser concretas, mas existem e são respeitadas, reconhecidas como tal, e informam a maneira correta de proceder em determinados contextos. Estão em constante ressignificação. Certamente que estão em constante ressignificação. O papel da escola hoje é constantemente repensado, muito em função, talvez, de uma crise do papel da família, de uma crise do Estado, de uma crise de valores e assim por diante. Então, assim como os aspectos culturais, que são constantemente ressignificados, precisam ser repensados e reestruturados pelo povo, né? As instituições também, embora elas sejam mais ou menos estáveis, elas também passam por crises e por processos de reestruturação e ressignificação. Mas elas são extremamente importantes para a organização da vida em sociedade e para a assimilação da cultura por parte dos indivíduos. Agora nós vamos trabalhar um outro tema da sociologia, que é a questão da globalização. A globalização é um fenômeno associado ao desaparecimento das barreiras nacionais e territoriais no âmbito das relações político-econômicas e comerciais entre as nações. Ela traz em si a ideia de modernização e de ocidentalização, já vamos discutir isso, e ela também enseja a discussão da reorganização dos centros decisórios. Veja bem, a globalização, ela é um termo mais ou menos recente. Se você procura nos manuais, né, nos livros, a palavra globalização, ela vai surgir ali mais ou menos pela década de 70, final da década de 70, nos Estados Unidos, e né, na literatura norte-americana, e ela está muito associada a essa queda de barreiras territoriais, políticas, econômicas, né? Ela está muito associada à crise do Fordismo, no final da década de 70, e ao fim do estado de bem-estar social. O que acontece nesse período? As empresas vão passar por um processo de reestruturação produtiva, né? Vai surgir um pouco a ideia da terceirização no interior do processo de reestruturação produtiva. Não é mais possível manter aquela velha empresa fordista em que a empresa tinha que cuidar desde a matéria-prima, né? Ford, por exemplo, tinha áreas no Brasil por conta da produção do látex. Então imaginem, cuida-se desde da matéria-prima, passando por todo o processo de produção, né? O estoque e até chegar ao produto final ao consumidor. Essa empresa entrou em crise e no seu lugar vai surgir a ideia da reestruturação, a ideia da prestação de serviços, né? O modelo toyotista em que eu produzo o carro, né? Estou dando o exemplo da empresa automobilística, mas é mais ou menos isso, eles realmente foram pioneiros no novo processo de produção. Eu produzo um carro depois que eu já vendi, depois que ele está encomendado, e eu não produzo mais o carro inteiro, eu vou me especializar, por exemplo, no motor, né? Todo o resto vem dos meus fornecedores, das minhas terceirizadas e assim por diante. Foi uma maneira de resolver problema de espaço, problema de custo de produção e assim por diante. Então todo esse processo de mudança, né? Material, econômica na sociedade, ela deu origem a uma nova forma de reorganização mundial do ponto de vista político, econômico, social e principalmente das relações comerciais. A globalização, ela também traz a questão da reorganização dos centros decisórios.
Veja, hoje cada vez mais as decisões são tomadas em conjunto pelos países, embora o processo de ocidentalização ainda seja um fator a se prestar atenção quando a gente fala em globalização. Então eu havia dito a vocês que final da década de 70 e no Brasil esse processo de terceirização, de modernização, né, das esferas produtivas, ela vai começar a acontecer a partir do governo Collor na década de 90. Então, né, o processo chegou aqui um pouquinho depois. Mas a ideia da globalização, em termos conceituais, é justamente essa queda de barreiras. É a ideia de que o mundo está produzindo como um todo, o mundo conversa, o mundo inteiro se relaciona. Eu posso estar vestindo nesse momento uma roupa produzida em parte na China, em parte nos Estados Unidos, né? Então existe uma pluralidade de produtos e o capital se internacionalizou, o trabalho se internacionalizou. As empresas passaram a buscar de forma estratégica, por exemplo, outras regiões do mundo para produzir e outra para vender. Então, o processo de transnacionalização das empresas também é um processo associado à globalização, mas também o processo de ocidentalização. E o processo de ocidentalização é justamente, ele traz um pouco aquela discussão que a gente fazia da ideia de evolucionismo nas culturas e até do etnocentrismo. Vejam, a ideia de globalização ela está muito associada à modernização. Não é? Um país ele não se globaliza sem se modernizar. Então são praticamente duas noções correlatas, uma caminha junto com a outra. E de onde veio isso? O Ocidente, até pela sua capacidade de comunicação, né? Pela sua capacidade científica, tecnológica, enfim, o Ocidente acabou tendo uma capacidade maior de disseminação dos seus valores, dos seus ideais e da disseminação de uma ideia de que o modelo de civilização ideal, o modelo de modernização a ser seguido no processo de globalização tem que ser o ocidental. Nós temos aqui um antropólogo brasileiro chamado Roberto da Mata. Ele discute um pouco isso, esse processo de ocidentalização ligado à globalização da economia. Ou seja, se eu não leio a cartilha dos países ocidentais desenvolvidos, eu não tenho condições de fazer parte do jogo internacional, do jogo político, econômico, de fazer parte dos centros decisórios. Até porque, embora os centros decisórios sejam cada vez mais democráticos e coletivos, ainda assim, quem tem, de fato, poder de voto, poder de veto e poder de decisão para definir as agendas dos países, suas metas, né, suas estratégias, ainda são os países ocidentais e economicamente dominantes, disso não há dúvida. Agora, da Mata chama atenção para o seguinte: a globalização, ela pode ser também um ambiente muito interessante e propício aos países que pretendem, né, adentrar essa esfera global de relacionamento político, econômico, comercial, quando os países, como o Brasil, por exemplo, sabem valorizar a sua própria cultura. Porque quando você sabe valorizar a sua própria cultura, aquilo que você tem como valor, aquilo que você produz bem, aquilo que você é capaz de oferecer, você tem um poder de barganha muito maior, mesmo na esfera internacional. O problema, pelo menos esse autor identifica isso, e dentro da discussão antropológica, é que nós tendemos, enquanto brasileiros, a ver o estrangeiro, a ver as grandes potências mundiais como melhores que a nossa cultura, que o nosso país, como uma receita de bolo que nós temos necessariamente que seguir. Esse é um problema da globalização, ou seja, um processo de ocidentalização, né? Há um tempo atrás falava-se muito em música country e as mesmas pessoas que gostavam de música country norte-americana criticavam o sertanejo brasileiro. Ou seja, existe uma discrepância aí em termos, inclusive, culturais e de valores,
e que a gente tende a ver mesmo aquilo que vem de fora como algo sempre a ser seguido, como algo melhor do que aquilo que nós fazemos aqui. Então essa é uma questão também que gera muito debate dentro das ciências sociais, porque o Brasil deve sim participar do processo de globalização, não é mais possível, de certa forma, estar fora desse processo, mas é preciso fazer isso também com inteligência. Influências da globalização nas formas de organização da produção e do consumo. Agora a gente voltou para dentro da produção. Bom, a globalização da economia, ela deu origem a um processo de internacionalização do capital, do trabalho e do consumo em escala global. Essa internacionalização, essa derrubada de barreiras, ela gerou uma série de impactos políticos, econômicos, sociais e culturais, em nível também mundial. A globalização afeta as culturas. Por quê? Dentro dessa discussão que a gente acabou de fazer sobre, a imposição do ocidentalismo, ainda há uma imposição da cultura global nos contextos locais. Ainda há um processo de imperialismo cultural, embora a globalização prescreva a necessidade da convivência com a diversidade, com diversas formas de individualidade de cultura, nós ainda observamos nas relações internacionais o problema do xenofobismo. O que é o problema do xenofobismo? É justamente esse preconceito cultural de uma nação em relação a outra. E aí o próprio Roberto da Mata vai dizer o seguinte: olha, os países ricos, brancos e ocidentais, que difundem pelo mundo a necessidade de modernização, de democratização, a quebra de barreiras, aceitam a quebra de barreiras dos outros, mas não aceitam dentro do seu interior, dos seus territórios e dos seus espaços culturais, a influência de estrangeiros. Principalmente quando se trata de estrangeiros, por exemplo, latino-americanos. Então, há um xenofobismo. Xenofobismo é um preconceito em relação ao estrangeiro, uma não aceitação do estrangeiro. E aí Roberto da Mata diz o seguinte: nossa, é tão interessante, esses países saem mundo afora, divulgando suas culturas, impondo suas culturas ao nível do consumo aos outros países, mas quando é o momento deles receberem as influências culturais e as pessoas de outros países, eles se negam e eles criam formas de estabelecer barreiras. Por quê? Porque no contato com o outro, eu mudo a minha visão, A minha visão passa a ser também, de alguma forma, impactada pela visão do outro. E as culturas, nesse sentido, vão se influenciando. Então, esses países que saem difundindo esse movimento de modernização para o resto do mundo são os países que mais defendem as suas formas de cultura genuínas e que não aceitam a influência de outras culturas dentro da sua própria cultura. Isso é uma boa lição para nós aprendermos enquanto brasileiros. Os efeitos da modernização global, associados ao uso de novas tecnologias, ao processo de urbanização, a ideia da modernização como aquilo relacionado à globalização. Para eu me globalizar, eu tenho que me modernizar. Então, associa-se a globalização ao uso de novas tecnologias, ao processo de urbanização, à produção de bens simbólicos, materiais em massa para o consumo, criou uma nova racionalização. Uma racionalização técnica, científica e desenvolvimentista, que tem transformado culturas, ideias, valores e relações em mercadorias. Então, a grande crítica que a sociologia e a antropologia também fazem à globalização não é ao processo de globalização em si. Isso não é visto como algo necessariamente negativo, mas é negativo no sentido de que há uma imposição e que pode haver uma imposição
né, da cultura global nas culturas locais. E o que a gente precisa fazer é justamente preservar a cultura local, mesmo que recebendo influências da cultura global. Né? A gente precisa, primeiro, se valorizar enquanto povo, enquanto nação, para que a gente consiga ter uma relação inteligente e saudável com o outro. Quando eu sei o que eu sou e o meu valor, eu me relaciono melhor com o mundo e eu não deixo o mundo me influenciar naquilo que não me interessa. Essa é uma lição básica da antropologia que é interessante a gente trazer aqui para a nossa discussão. Não se trata de questionar a participação do Brasil no processo de globalização da economia, mas se trata de entender que o Brasil vai ter uma relação melhor com o processo de globalização na medida em que ele passe primeiro a valorizar a si enquanto povo, investindo em infraestrutura, em educação, em ciência, em tecnologia, em pesquisa, para que ele possa conversar de igual para igual com outras nações e com o mundo global. Porque senão a gente é só invadido, né, de símbolos e significados da cultura global e daqui a pouco deixamos de falar o português e passamos a utilizar o inglês ou outro idioma qualquer, porque é o que a cultura global está mandando. E esse processo é muito negativo do ponto de vista da instância do cultural para os contextos locais, para as nações que participam do processo de globalização. Além da imposição política e econômica das metas mundo que são definidas nesses fóruns internacionais e que muitas vezes nós somos obrigados a seguir porque não tivemos poder de decisão. Agora nós vamos passar a um outro conceito da sociologia, que são as noções, né, da sociologia do direito. Nas disciplinas de sociologia jurídica, geralmente o tema de estudo ou o foco de estudo é buscar examinar o fenômeno jurídico do ponto de vista social, o direito do ponto de vista social, as leis do ponto de vista social, sociológico, ou seja, a fim de observar a adequação da ordem jurídica aos fatos sociais. Eu trouxe aqui para vocês, depois eu deixei nas referências, um trecho do autor Paulo Nader que diz o seguinte: o que é direito, né? Então, uma concepção do que é direito. O direito descansa sempre sobre uma determinada concepção do homem e da sociedade, de suas relações recíprocas e, por conseguinte, também sobre um determinado sistema de valores. As normas jurídicas são estabelecidas de acordo com as expectativas e interesses de uma coletividade e sofrem a influência dos aspectos culturais, morais, políticos e sociais desta coletividade. Então, esse é o objeto de estudo da sociologia jurídica. É questionar, por exemplo, se a nossa estrutura jurídica, se as nossas leis refletem, de fato, os anseios, os valores e a cultura do nosso povo. Como eu dizia, né, em outra aula, a quem interessa a diminuição da maioridade penal? Quem efetivamente será punido? Como é que se discute isso? Será que a população, na verdade, não está clamando por mais segurança e não necessariamente por mais punição ao infrator? O que leva o jovem, o adolescente, a criança a se tornar um infrator? Será que a discussão por aí não seria um pouco mais interessante do que simplesmente discutirmos a diminuição da maioridade penal? Essa é uma questão que eu coloco para vocês pensarem. Então, discutir a diminuição da maioridade penal é importante? É, mas não pode ser realizada de maneira leviana e num delírio coletivo. Então, a sociologia jurídica, ela traz para a dimensão dessas estruturas jurídicas uma discussão da questão do papel mesmo do direito, da lei e dos aspectos culturais, sociais e econômicos da sociedade que está, né, sob a determinação dessas leis que são definidas pelo nosso poder legislativo, muitas vezes sem a participação da população e da vontade da população. Mais um trecho do autor Paulo Nader que é bem exemplificativo, né, daquilo que eu estou falando aqui.
O direito de um povo se revela autêntico, legítimo, quando retrata a vida social, quando se adapta ao momento histórico, quando evolui à medida que o organismo social ganha novas dimensões. Então, a sociologia, dentro do estudo, da esfera jurídica e do direito, ela levanta algumas questões e alguns temas, como, por exemplo, as normas jurídicas refletem de fato os valores, as necessidades e os interesses da sociedade? Discute também a ideia do direito associada à ideia de ordem e de coesão social, Será que o direito realmente ele está conseguindo manter a ordem e a coesão social? Discute também a correspondência entre os objetivos do legislador e os efeitos sociais das leis. Será que essa lei está tendo mesmo o efeito, está tendo o resultado almejado? Será que não é preciso estudar a sociedade, ver o que a população espera, ver como a população está reagindo a determinadas leis e se ela está sendo eficaz ou não? A sociologia ajuda a refletir essas questões. E o direito como fato social. Há uma dimensão aqui do estudo da sociologia do direito que trata o Estado como fundamento do direito. Aquela instituição que possui um poder institucionalizado, que é fonte de legalidade e garantidor de direitos. Esse é um aspecto. E esse Estado, portanto, como o guardião da democracia, o promotor da cidadania e da educação. E, por outro lado, há uma crítica do Estado enquanto superestrutura, como nós vimos com Karl Marx. Para Marx, o Estado é um instrumento de domínio político-econômico das classes dominantes. Ele vai atender aos interesses das classes dominantes. E para ele, as leis e as determinações do Estado estão sempre voltadas aos interesses da classe capitalista. Então, em última instância, a sociologia vai ajudar a refletir essas questões. Qual é o papel do Estado? E o papel da dimensão jurídica do Estado. O Estado está, de fato, atuando e tem esse papel de guardião do direito, da democracia, de fazer cumprir a lei? Ou, por outro lado, dentro de uma perspectiva mais crítica, o Estado não está desviando de sua finalidade pública e atendendo a interesses particulares? A sociologia jurídica ajuda a refletir essas questões, ou seja, a ideia que eu tentei trazer aqui para vocês, dessas noções de sociologia do direito e esses temas que são trabalhados pela sociologia, é justamente que a sociologia ela contribui com o mundo jurídico no sentido de incorporar essa percepção crítica do próprio papel do direito no interior da nossa sociedade. Portanto, as noções de sociologia do direito procuram, de fato, trazer à tona discussões dessa concepção um pouco mais crítica do papel do direito na nossa sociedade. Eu quero que você me acompanhe agora nos slides, eu quero comentar um pouco as referências que eu deixei aqui para vocês. Como nós trabalhamos de maneira muito generalista vários temas da sociologia, eu procurei deixar várias referências aqui de pesquisa para vocês. Uma das referências que eu gostaria de comentar, além do livro do Paulo Nader, Introdução ao Estudo do Direito, o livro do Céu, do Aron e da Araújo, são livros que tratam dos aspectos dos conceitos sociológicos que nós trabalhamos aqui. Eu gostaria de comentar, eu falei na aula sobre o antropólogo Roberto da Mata. Você vai encontrar o texto do Roberto da Mata, que trabalha as questões de identidade nacional dentro dessa discussão da globalização, nesse livro que está aparecendo para vocês, do Cândido Mendes, Pluralismo Cultural, Identidade e Globalização. Ele é um compêndio de vários artigos interessantíssimos sobre globalização, é um bom material para pesquisa sobre o tema. E um autor clássico da globalização, que traz também teorias e conceitos clássicos e básicos para a gente discutir a globalização, é o Otávio Yanni, no livro Teorias da Globalização. E, como eu havia dito a vocês, eu coloquei também nas referências
a referência das imagens que eu trabalhei aqui nessa aula. Então, a bandeira do Brasil, o quadro de 1933 da artista Tarsila do Amaral, intitulado Operários, e o quadro intitulado Lavrador de Café, de 1934, de Cândido Portinari. Desta forma, eu encerro com vocês a aula de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido transitar por esses temas de uma maneira agradável e que eu tenha conseguido levantar algumas questões que orientem o seu estudo e as suas pesquisas futuras. Agradeço o tempo que você passou aqui comigo e desejo bons estudos para você.